Primeiramente, olá, espero que estejam todos bem. E hoje, no quarto ou terceiro episódio da nossa série, nós vamos tratar sobre a heresia islâmica, o islamismo. Mas quando que surge o islamismo? O islamismo ele vai surgir no século VII, no momento de muita tranquilidade para a igreja, pois mesmo que houvessem certos desafios, tais como os pagãos adoradores da natureza persas, ou os escandinavos, que eram pagãos selvagens, esses desafios eram parte da natureza da igreja e nada fora do comum. Não é à toa que nos territórios cristãos não existiam mais governantes arianos. Os da Gália e os da Espanha já tinham se convertido. E os do norte da África tinham sido subjugados pelos exércitos ortodoxos de Constantinopla. Ou seja, o islamismo surge no mundo cristão pacificado e surge de uma forma estrondosa, como num suspiro que desde suas primeiras batalhas dominará um território gigantesco em pouquíssimos anos. Compreendamos que o islamismo ele vai iniciar sua expansão pela Síria, ganhando certas batalhas nos altiplanos do Jordão, a Batalha de Yarmouk, depois uma na Mesopotâmia, contra o exército bizantino, e por fim vai iniciar sua expansão, dominando toda a Síria, todo o Egito. Subsequentemente, todo o norte da África na sua primeira geração. Já na segunda geração, eles vão atravessar o Estreito de Gibraltar, na Espanha, e inundarão toda a Espanha, dominando-a, até cruzando os Pirineus, onde chegarão até a zona central da zona setentrional da França, entre Poitiers e Tours. Mas felizmente, aí eles serão derrotados por Carlos Martel e expulsos até os Pirineus. Mas a Espanha manter-se-á dominada, sem contar uma pequena região no noroeste espanhol, que serão as Astúrias, que os muçulmanos, em sua pequena quantidade, não terão aquela ânsia de conquistá-la imediatamente. E tendo essa introdução geral do islamismo, nós temos que perceber que a expansão islâmica foi algo nunca visto na história da humanidade. Era algo que nós nunca houve em toda a história humana. Uma expansão tão grande e tão absurda. Isso é algo inimaginável. Nós estamos falando de uma expansão que vai, em 2 séculos, ou 1 século e meio, dominar da Espanha até o oeste indiano. Algo monstruoso. Já tendo compreendido essa natureza, essa introdução da expansão islâmica, nós temos que compreender qual que é a natureza do Islã. Qual que é a natureza da heresia do Islã, da heresia islâmica? Bem, alguns podem até estar se confundindo pensando, o Islã é uma heresia? O que é isso? Eu falo que sim, pois o Islã ele nada mais é do que uma deturpação dos preceitos católicos. No sentido do que Maomé vivia ao redor do mundo cristão e, muito influenciado por esse mundo cristão, ele vai elaborar toda a sua estrutura dogmática e estrutura doutrinária. Só que, como toda heresiarca, o que Maomé vai fazer? Ele vai pegar certos pontos e denegrir outros. Não à toa que, caso nós olhemos as premissas bases ou gerais do islamismo e do cristianismo, nós percebemos que Maomé até parece um profeta, parece um apóstolo, um missionário para os pagãos árabes. Só que só nas premissas gerais. Porque quando nós saímos da onipotência de Deus, da grandeza de Deus, do sustentáculo divino, da bondade divina, e até mesmo da natureza dos anjos maus, dos anjos maus e bons, anjos e demônios, quando nós saímos disso, nós percebemos que o Islã ele vai destruir todo o arcabouço cristão. Porque
Para o islamismo não existe o conceito da encarnação do verbo. Para o Islã, Cristo era um profeta e apenas isso. Não foi Deus que desceu à terra encarnado no verbo e, encarnado no verbo, fez-se homem. Não, para o Islã, Cristo é apenas um profeta. De tal forma que, como eu disse, todo arcabouço cristão é destruído, pois a ressurreição não tem mais sentido. Na realidade, no Islã, a ressurreição sequer existe. Jesus não ressuscitou. Olha que maravilha. É o que São Paulo diz. Caso a ressurreição seja falsa, a nossa fé é falsa. Os maometanos basicamente falam: a Bíblia é válida, mas a ressurreição é falsa. Ou seja, o Islã, Maomé, ele tenta validar a Bíblia, mas ao mesmo tempo a destrói completamente. Olha que maravilha. De tal forma, não importa se Maomé falou maravilha sobre Nosso Senhor Jesus Cristo ou Nossa Senhora, ele foi contra o princípio da fé cristã, pois para Maomé, como para os reformadores protestantes, os sacerdotes e sacramentos são mentiras. Os padres são uma classe parasitária de desgraçados vagabundos que estão lá para sugar teu dinheiro. Como também o cristianismo, com esse negócio de Santíssima Trindade, é uma mentira. É que os cristãos pegaram as coisas e complicaram demais. Ou seja, Maomé, por pura ignorância e burrice, vai aceitar certos aspectos e negar outros, a seu bel prazer. Por isso que Maomé é um falso profeta. Ele não teve revelação divina. Ele apenas pegou, diversos pontos ele foi comendo nas bordas de diversas coisas e criou uma amálgama de diversos conteúdos que no fim nega o princípio das suas fontes. E tanto compreendido a natureza do islamismo, eu não quero estar me exacerbando muito, porque quando eu falo dessa parte do Islã eu acabo ficando meio alterado. Um pouco animado. Mas agora nós vamos falar sobre, tanto compreendido a natureza do Islã, vamos compreender as premissas gerais da expansão islâmica. Por quê? Ora, o Islã ele ganhou batalhas de início, mas só isso não serve. Qual que era a situação da sociedade naquela época? Nós percebemos, nos dias atuais, que nós vivemos uma sociedade decadente, já anticristã, liberal, hedonista. E o mesmo acontecia naquela época, pois a taxa tributária era muito alta, do Oriente Cristão. A taxa tributária do Oriente Cristão na época era muitíssimo alta, de tal forma que um camponês quase não podia viver, não podia comprar as coisas. Além do mais, a justiça não existia mais. Todos eram... Ou seja, para você ter um processo do direito da época, tinha que subornar o juiz. Todo mundo era devedor, a economia ela dependia dos escravos, não existia mais a economia dos livres. E para tudo isso, surge o Islã como um local, um momento de libertação, uma escolha para se libertar. Por quê? O escravo que aceitasse o Islã era liberto, o devedor tinha suas dívidas perdoadas, o agricultor menos impostos, e o cidadão comum podia agora ter acesso ao direito gratuitamente, como também entender o que a religião falava. Porque o Islã ele chega simplificando a fé católica e transforma essa simplificação em uma característica da sua expansão. Porque ele dá para o indivíduo comum, tu entende o que nós estamos falando. E entendendo, você vai querer ser muçulmano. E essa simplificação da fé que vai dar um apego inicial para o islamismo, além das questões puramente temporais. Imposto, dívida, liberdade. Só que, claro, isso tudo em teoria,
Além do mais, na questão do Oriente, principalmente, nós temos aí, além da degradação da sociedade romana, a uniformidade natural asiática. O que isso se refere? Nós percebemos que ali naquela parte da Ásia, da Mesopotâmia, da Síria, da parte do domínio persa ali, indo em direção ao Irã, nós percebemos que aqueles povos que vão até a Índia, eles tendem historicamente a se subordinarem a líderes religiosos e civis. E o mesmo acontece com o Islã. De tal forma que nessa uniformidade asiática nós temos ainda que pontuar, historicamente, além disso, também houve momentos nos quais o Ocidente inundou o Oriente e o Oriente inundou o Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos de Alexandre o Grande até um pouco antes do surgimento do Islã, uma inundação da cultura ocidental no Oriente. Não é à toa que a própria Mesopotâmia, no auge da influência romana e grega, será, por 3 séculos, superficialmente grega, a Mesopotâmia, que historicamente é influenciada pelos persas, pelo Oriente. De tal forma, nós temos todo o Oriente sendo, vamos falar assim, helenizado, romanizado, até um pouco antes do Islã. Por quê? Um pouco antes do Islã, nós temos essa onda de inundação mudando e na qual o Oriente inunda o Ocidente, inicialmente com os persas, porque os persas e partianos chegarão a dominar a parte da Palestina por um tempo, saquearão Jerusalém e terão acesso ao mar Mediterrâneo. E essa tendência asiática será reafirmada pelo Islã. Ou seja, o Islã ele vem para reafirmar uma tendência da inundação asiática sobre o Ocidente. E é o que acontece definitivamente aí. Só que além desses fatores, nós temos o fator da riqueza do califado. Por quê? O califado, no seu início, ele era muito rico. Isso ocorre devido ao fato de que todo não muçulmano tinha que pagar uma taxa. Ou seja, acho que era dima. Um imposto específico que ia direto para o califa. Ou seja, aquela exuberância dos reis muito derivava-se dos califas, né? Derivava-se da pequena quantidade de muçulmanos no próprio império. Vai ser essa riqueza que, com o tempo, né, vai diminuir, com a diminuição dos cristãos, pagãos de todo tipo no império. Vai ser esse motivo dos califas, posteriormente, não serem tão ricos. Nós temos que perceber nessa situação o quão importante é o líder, pois enquanto o califa mostrou grande poder e riqueza, nós também vimos uma crescente muçulmana muito grande. Ou seja, a riqueza do califado também atraía as pessoas, né, os cidadãos comuns, para se converterem ao Islã. Essas são as premissas gerais da expansão islâmica, os motivos por que ela deu certo. Mas ainda faltam alguns motivos um pouco tão estranhos, né? Por quê? Ok, sociedade decadente, uma uniformidade natural asiática, até riqueza do califado, mas como que o Islã se manteve por tanto tempo? Aí nós temos que entender que o Islã, desde seu princípio, né? Deixa eu formular. Maomé, ele era um vendedor de camelos. E ele teve a sorte de casar com uma mulher mais velha, mas muito rica. E essa mulher mais velha, muito rica, deu-lhe a possibilidade de... Como é que eu posso falar? Deu tempo ele inventar suas coisas, né? Inventar que viu o anjo, que viu São Gabriel, que é o novo profeta, que é o profeta definitivo, que é o novo Jesus, e por aí vai. E ele vai elaborar as suas mentiras, seus êxtases místicos, e posteriormente ele começará a ter certos seguidores. Só que quando esses seguidores começam a ganhar
ganhar batalhas, eles começam a se matar. Ou seja, desde o início do Islã, as lideranças muçulmanas se automutilam. De tal forma que é meio improvável você imaginar um Islã muito pujante no seu princípio. É bizarro você pensar que a dinastia original, que era centrada em Damasco, que parecia ruir por essa inconstância dos líderes, na próxima dinastia, na dos Abássidas, acabaria por se tornar uma dinastia extremamente poderosa. Ou dos Omíadas, não tenho certeza. Ali, tendo compreendido essa falta das lideranças muçulmanas, nós temos que compreender que eles não destruíam os povos conquistados, pelo menos não onde eles eram inferiores. Por quê? Como que o muçulmano destruiria os cristãos do território se esses cristãos eram a maioria? Era impossível. Então, os muçulmanos, principalmente no Oriente, eles vão aceitar a convivência com os cristãos, mas os cristãos, eles não, como é que eu posso falar? Eles não é que vão se manter, mas eles não vão subjugar os cristãos pela força, mas sim pelo dinheiro, através do imposto, que era maior para os não muçulmanos, e por aí vai. E os muçulmanos, outro motivo para eles manterem os povos conquistados é que eles eram burros. Ou seja, eles não tinham nenhuma concepção de como criar uma estrutura governamental concreta. E tudo isso será posteriormente aceito, né, ou visto como uma tolerância muçulmana, mas que é algo totalmente mentiroso, como eu mostrei. Pois, quando os muçulmanos tornavam-se maioria, eles subjugavam os povos menores. Al-Andalus é um grandíssimo exemplo disso. Al-Andalus era o território espanhol, né, de nome muçulmano. E, com os muçulmanos sendo totalmente ignorantes na parte governamental, eles terão que buscar alguns educadores ou cultura. E essa cultura será-lhes dada através dos doutores cristãos. Por quê? Os manuais, que eram dos gregos e romanos, preservados pelos cristãos, serão ensinados aos muçulmanos por cristãos, para que posteriormente muçulmanos ensinem a muçulmanos como eram a parte da filosofia, da matemática, da física e da astronomia. Ou seja, a educação muçulmana não vem deles mesmos, mas sim de cristãos que estavam sob o seu jugo, que darão posteriormente fruto numa intelectualidade muçulmana. Assim, temporariamente, transformando os muçulmanos nos como é que posso falar? Nos detentores da filosofia grega e direito romano. Temporariamente, claro. Não é à toa que, enquanto Constantinopla possuía muitos letrados e era uma pujante capital cultural, o mundo do califado, do califa, era ainda maior. Não é à toa que os poliglotas, os doutores das línguas, multiplicavam-se no califado de maneira incomparável com toda a Europa Oriental e principalmente Ocidental. Pois mesmo que Constantinopla influenciasse culturalmente os seus arredores, todos os pequenos vilarejos estavam em decadência. Já na Itália, a decadência era um pouco maior do que Constantinopla, mas ainda existia uma decadência. E na Gália, Espanha nem se fala. Decadência muito grande. Nós temos que compreender agora as fases de uma heresia. Por quê? Uma heresia, ela inicialmente se expande
se expande monstruosamente. Depois, ela esfria aos poucos, e ela esfria e poucos fiéis a seguem, para fim desaparecer. Contudo, no Islã isso não aconteceu, apenas a primeira. Ou seja, o Islã ela apenas se expandiu e até ganhou o título, historicamente, de religião inconversível. Isso é algo até que você percebe lá. Nenhum território muçulmano larga o Corão e as suas leis morais e jurídicas. Nenhum local muçulmano faz isso. Não é à toa que a última grande conversão muçulmana foi há 500 anos atrás, no sul da Espanha, mas foi uma conversão mais política do que religiosa. Alguns vão tentar argumentar sobre isso falando: é devido à simplicidade e humildade do Islã, pois ele aplica a justiça e prega a caridade, digna o homem. Ora, essa é uma questão tanto quanto contraditória. Por quê? Mesmo que existam conversões de grandes eruditos europeus ocidentais para o Islã, até mesmo muitos desiludidos com o cristianismo, seja católico, protestante, ortodoxo, virem muçulmanos ou admirem o esquema social muçulmano, nós temos que compreender que, na realidade, não. Essa concepção do Islã como o arauto da justiça é uma completa mentira, pois historicamente nós percebemos que o início do Islã não tem nada a ver com justiça e honra. Norte da África, por exemplo. O Islã domina, 100 anos depois, os cristãos são exilados. Outro se converte, comete apostasia, outro vai ser exilado. Não é à toa que o sul da Itália tem grandíssima descendência do norte da África. Ou seja, isso é justiça? O império que domina em 150 anos, vamos falar assim, da Espanha à Índia, isso é algo justo? Será mesmo que as populações desses territórios, por mais penosas que estivessem, gostaram disso? Não houveram batalhas nesse período de dominação? Claro que houveram. Ou seja, essa teoria de que o Islã ele mostra a humildade plena, e a justiça e a caridade, e digno homem, é uma total mentira. E eu acho que agora, já tendo compreendido a natureza do Islã, as razões de ele ter dado certo, nós temos que pensar outro fator. Ora, eu dei alguns dos motivos para o Islã ter dado certo, mas não como que ele conseguiu se renovar continuamente. Porque no território cristão nós temos uma contínua tentativa de melhora. Mas no Islã, como que essa melhora ocorreu? Desculpa aí. Tá bem ruim. No Islã, o que fez com que ele mantivesse a sua força e não enfraquecesse como as outras heresias, o primeiro é o fato de ser uma heresia externa. O que isso quer dizer? Ele é uma heresia que não nasceu no território cristão. É um ponto que a gente tem que ter falado até no início. O islamismo, ele nasce em um território pagão. Maomé era pagão, seus pais eram pagãos, de origem pagã em território pagão. E os seguidores de Maomé também não tinham nenhum resquício de catolicismo para voltar, eram pagãos convertidos. Ou seja, o fator do Islã ser uma heresia que nasce externamente à igreja é o que favorece a sua força, pois ela tem fora da igreja uma estrutura, um ambiente para se estruturar e criar uma civilização própria. É o que ela faz. Além do mais, nós temos o contínuo recrutamento de novos guerreiros para o Islã. Beber água. Acho que tá bom, né? Por quê? O califa muçulmano, devido à sua riqueza,
e principalmente o segundo califado, que terá capital em Bagdá, ele utilizará grandemente dos guerreiros mongóis vindos do Oriente. Ou seja, a sua guarda pessoal será feita por mongóis. Como também os mongóis serão aqueles que darão uma força renovada para o Islã em toda a sua história. E para que nós compreendamos o poderio bélico mongol, nós temos que lembrar que eles eram selvagens, que matavam aos milhões, e que transformavam terras férteis em desertos, como se nada soubessem criar. 2 exemplos na história ocidental que nós temos. Átila o Huno, que na Batalha de Chalons, na França, no século V, foi derrotado, mas sem antes causar grande destruição em toda a Europa. E a expansão mongol de Gengis Khan, do século XIII. Por quê? A expansão mongol do século XIII ela não parou porque os mongóis eram fracos, mas porque seu líder morreu. Mas sem antes ter chegado no norte da Itália. Você está falando de algo que surge no extremo oriente e chega no norte da Itália. Isso era a força dos mongóis. Não é à toa que os mongóis manterão a chama acesa, aquela chama que os primeiros árabes tinham da barbárie acesa. E, posteriormente, eles aderirão ao Islã, pois eles não tinham filosofia nem religião significativa de suas terras. Além do mais, o Islã, para eles, um dos motivos para eles se converterem ao Islã serão as pouquíssimas regras do Islã. Eram regras muito simples, que não exigiam muito deles, e por isso eles se convertiam. Deixa eu pensar aqui, estou pensando... novamente, outro fator, E assim nós vemos como que o Islã consegue utilizar das verdades católicas para aumentar seu poder. Porque uma heresia ela só se sustenta pelas verdades que possui. E as verdades islâmicas são as verdades cristãs. Quando o Islã pareceu que mais uma vez ia acabar, ia definhar, surgiu uma nova ordem mongol, os turcos. E os turcos serão eles dominarão, eles serão inicialmente escravos dos árabes, posteriormente guerreiros, depois generais e por fim dominarão os árabes. E dominando os árabes dominarão todo o califado muçulmano, destruindo toda a cultura preservada pelos árabes e solapando os locais sacros cristãos. Não é à toa que as canções dos cavaleiros cruzados, enquanto iam para Jerusalém para as batalhas, não falavam geralmente contra o islamismo, mas contra o turco, pois era o turco muçulmano, em específico, que destruía as terras cristãs. Chegando nesse ponto, vamos meditar sobre a revolta. Como foi os esforços de defesa dos cristãos. E como que foram esses esforços? Bem, historicamente, eles foram conhecidos como as Cruzadas. Mas nós temos que perceber que, a partir do momento que o Islã domina os territórios cristãos, o cristão ele começa a perceber que tem algo de estranho. Ora, viver sobre esse árabe não é algo muito certo não, está errado. E ele compreendendo isso, ele vai lentamente criar como se fosse um anticorpo, ele vai ganhando força e potência. Mas sem antes a heresia influenciar no seu pensamento. Por quê? Como o arianismo criou vários semi-arianismos e relances do maniqueísmo chegaram a aparecer nas cartas de São Gregório, o islamismo teve reflexos nas sociedades cristãs. Quais que serão esses reflexos? A heresia iconoclasta, que dominará o Império Bizantino e também o Império de Carlos Magno.
quase acabando com a arte sacra nesses dois locais. E o Islã, além disso, ele vai surgir no momento que nós teremos vikings, né, bárbaros, pagãos escandinavos ao norte, mongóis, acho que eram mongóis ou pagãos asiáticos, chegando até Viena, Alemanha, pagãos asiáticos, e muçulmanos ao sul. E vai ser dessa situação tão estranha e tão complicada do cristianismo sobreviver que a igreja ela vai, através dos séculos, construir a sociedade ocidental para que, enfim, no século IX, não estou enganado, inicie uma revolta. Já desde o século 8 e 9, já inicia uma revolta contra os dominadores muçulmanos. Essa revolta ela vai iniciar-se na Gália, em direção à Espanha. Formular aqui. Inicialmente, os cavaleiros vão marchar da Gália em direção à Espanha, juntos com os guerreiros locais que cresciam a cada cidade, expulsando os muçulmanos da Espanha. Vai ser uma guerra que entre séculos, metade da Espanha vai parar de ser muçulmana e virar cristã. Enquanto isso, os pagãos escandinavos e asiáticos, as duas gerações já terão sido destruídos. As peregrinações para Jerusalém, elas também vão começar a ficar muito complicadas por causa dos turcos, seja pelo roubo ou destruição dos lugares santos, até o ponto de que todo mundo ocidental clamará por uma guerra, por uma batalha em prol da Terra Santa, pela reconquista dos lugares sagrados contra os blasfemadores de Cristo. Não é à toa que o próprio Papa Urbano II dá um ultimato no Concílio de Clermont, onde os nobres franceses bradaram: Deus volte, Deus o quer. Assim sendo, guerreiros irregulares darão lugar a uma cavalaria de príncipes, e todos, príncipes regulares, exércitos regulares de príncipes, e todos entravam nessa luta com o símbolo da cruz marcado em si, nas suas roupas. Por isso eram chamados os cruzados. Agora, sobre as cruzadas, nós temos que compreender que inicialmente eram 3 exércitos, um que vai seguir em direção a Constantinopla pelo Vale do Danúbio, outro pelo sul da França e norte da Itália, e o terceiro, que era um grupo que detinha certas terras no sul da Itália, vai chegar nessas terras e cruzar o mar Adriático diretamente para os Balcãs. Chegando em Constantinopla, o rei cristão de lá ainda terá total autoridade sobre a cidade, mas ele estava sendo ameaçado pelos turcos além do rio. E os cristãos, os cruzados, desempenharão uma função importantíssima nesse momento. Eles darão um suspiro de alívio para Constantinopla, um auxílio. Por quê? Os cruzados nesse momento eram 250 mil soldados, uma quantidade absurda, muito grande. Posteriormente, os cruzados vão avançar sobre ali a Ásia, a Ásia Menor, sobre a Turquia, onde hoje é a Turquia. Vão ter uma batalha em Dorileia, onde terão muitas baixas. Posteriormente, no Golfo de Alexandreta, dominarão Edessa, onde um rei cruzado criará ali um território, que, se eu não estou enganado, será Balduíno I. Posteriormente, eles marcharão em direção a Antioquia, cercarão Antioquia cairá, e ali outro rei cruzado, outro general cruzado, que irá criar um reino para si. Só que aí nós temos um impasse. Por quê? Constantinopla queria que os territórios dominados pelos cruzados voltassem a ser seu, enquanto os cruzados queriam um território para si, para que daquele território tirassem o sustento para viverem. Ou seja, nós temos um impasse que atrasará por muito tempo a expansão dos cruzados,
E, tendo tudo se acalmado, eles vão marchar pela costa da Palestina, dominar toda a costa até o Jordão. E, dominando toda a costa até o Jordão, eles vão marchar em direção a Jerusalém, cercando, acho que é do dia 7 de julho de 1099 até o dia 15 de julho de 1099. De tal forma que, nessa mesma data, Jerusalém cairá e também todas as guarnições muçulmanas dentro dela. A cidade santa, o lugar santo, voltou a ser território cristão. Voltou para as mãos de seus verdadeiros detentores. E, na Basílica do Santo Sepulcro, novamente podia-se ter mais missas. Vai nesse sentido. Porém, nós temos que entender que esse domínio, de Jerusalém vai ocorrer com apenas 15 mil soldados. Os 250 mil caíram por quase 100%. Entenderam? Dessa forma, acredito que seja bem simples de compreender que 15 mil soldados é uma quantia muito pequena para você conseguir unificar toda a Síria e expulsar o Islã de lá. Não é à toa que as cidades, certas cidades como Petra e Damasco, eram eram cidades à beira do deserto de importantes rotas comerciais. As caravanas vindas do Oriente necessariamente passavam por elas. E os cruzados não tinham como conquistá-las, mesmo que quisessem. Não é à toa que na segunda cruzada eles vão tentar dominar Damasco, mas vão falhar. Ou seja, os cruzados estavam numa situação muitíssimo complexa em Jerusalém, pois eles só tinham dominado um território que já ainda era majoritariamente cristão, que era a costa palestina, e até as montanhas, até o Jordão. Depois do Jordão, eles não tinham nenhum controle sobre. De tal forma que, caso surgisse um líder que unificasse o Islã, as guarnições cristãs ali da Palestina serão destruídas. Foi o que aconteceu. Saladino, filho de um ex-governador de Damasco, de nome árabe Salah Eddin, e vai conseguir unificar todo o Islã do Oriente Médio e marchará sobre os territórios cristãos, solapando todas as guarnições cristãs que ali residiam, principalmente na Batalha de Hattin. Claro, isso vai enfurecer a Europa. Pô, como que nós perdemos Jerusalém? Assim, iniciando mais uma cruzada, a terceira cruzada, a que vai ser comandada pelo rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o rei da França, o imperador do Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico. Os soldados dessa primeira cruzada serão majoritariamente germânicos, porém eles nada vão conseguir. E nessas três tentativas, primeira, segunda e terceira cruzada, acaba a guerra do cristianismo contra o Islã, e o Islã vence. Porque por mais que houveram alguns conflitos posteriores chamados cruzadas, eles nada conquistaram. E aqui nós temos uma situação muito triste. Por quê? Os cruzados, voltando para a Europa, eles trazem uma cultura asiática muito grande, que dará posteriormente luz às universidades, ao supra-sumo da filosofia medieval, com São Tomás de Aquino, São Boaventura, João de Santo Tomás. Ou seja, as cruzadas tiveram um poder cultural muito grande, mas a custo de quê? Da unidade europeia.
A unidade europeia após as cruzadas estava numa corda bamba, que na reforma será cortada. E agora, acredito que nós devemos compreender, né, já compreendendo o triste fracasso das cruzadas, o que aconteceu após elas? Qual foi a relação do Ocidente muçulmano e do Oriente muçulmano? Bem, eu posso dizer que o Ocidente e o Oriente islâmicos sofreram reações opostas. No Ocidente, o Islã diminuiu, no Oriente, ele triunfou. Por quê? Entre o Egito e a Argélia, nós temos um grandíssimo deserto de cascalho, se não estou enganado, que cria uma barreira intransponível, sem que você tenha acesso ao mar Mediterrâneo ou à Itália pelo mar. E a Itália era território cristão, como é até hoje. De tal forma que o Islã ocidental ele vai ficar à mercê, vai ficar sozinho, sem auxílio do Islã oriental. De tal forma que, antes das cruzadas iniciarem, metade da Espanha era católica. As cruzadas se iniciaram, certamente agora elas se tornariam católicas. Isso era inevitável. De tal forma que... Não, deixa eu falar, estou falando muito de tal forma, né? Assim nós podemos compreender que todos os territórios dominados na primeira expansão muçulmana no Ocidente serão posteriormente dominados pelos cristãos. Seja Sardenha, Sicília, Córcega, restando aos muçulmanos no Ocidente apenas o pirateamento, né? Da parte marítima no Ocidente só restaram piratas argelinos que vão saquear Portugal, a Espanha, a Irlanda, a Itália. Não é à toa que na Irlanda, por exemplo, ouvia-se ao sul dela o canto dos muçulmanos para a reza devido a esses piratas argelinos. Mas no Ocidente ela vai cair. O Islã vai enfraquecer-se no Ocidente. Já no Oriente, é totalmente o contrário. Tendo os cruzados saído do Oriente e voltado para o Ocidente, Constantinopla se enfraquecerá. E se enfraquecendo, o Islã, com Maomé II, marchará sobre a cidade. Pois todos sabiam, enquanto Constantinopla se mantivesse cristã e a missa fosse celebrada na Basílica de Santa Sofia, Hagia Sofia, o Islã estava travado, né? A passagem do Islã para a Europa estava travada. Mas em 1453, infelizmente, Constantinopla cai. E caindo, todo o Oriente cristão. Todo o Oriente. É um fato tanto quanto curioso percebermos que a geração que marchou triunfante sobre acho que era Granada? Acho que era realmente a geração que marchou triunfante sobre Granada, sobre Córdoba. Foi a mesma geração que na sua infância escutou os rumores da queda de Constantinopla, a cidade tão admirada. Em seguida, o Islã vai subir o Vale do Danúbio, vai dominar a Hungria na Batalha de Mohacs e cercará Viena. Cercando Viena, felizmente, os poloneses, num impulso milagroso, vão libertar a cidade de Viena do cerco muçulmano. Mas, infelizmente, a batalha ainda não estava concluída, pois o Islã estava o quê?
a um dia de caminhada dos territórios austríacos. E a vitória definitiva para uma tranquilização do Oriente, daquela parte da Europa só acontecerá com a vitória do príncipe Eugênio Isento na captura de Belgrado. Outro fato curioso é o de que a Revolução de Lutero, a Revolução Muçulmana, a Revolução Protestante, só terá êxito porque os imperadores germânicos estavam pressionados pelo Islã à porta. E de tal maneira que eles tiveram que arrumar algum jeito para a reforma não dar tanto problema, pois caso isso acontecesse, o Oriente, a Germânia podia cair, a Alemanha podia cair. Claro, ainda vai ter a Batalha de Lepanto, no qual vai ser um avanço muçulmano pelo mar Adriático em direção à Itália, para daí dominar todos os territórios perdidos, mas que felizmente falhará. E por fim, a última tentativa muçulmana de dominar a Europa será com Carlos II, o reino de Carlos II da Inglaterra, e de seus irmãos James e o usurpador William III, mas vai falhar também. Só que após isso, o medo do grande turco ele desaparecerá. Enquanto 100 anos antes da independência americana, o Islã, o Império Turco era um império militarmente superior ao europeu, no século XVIII o poder bélico islâmico vai desaparecer. De tal forma que primeiro ele se enfraqueceu, depois foi dominado pelos europeus, pela França, pela Inglaterra, até que, enfim, todo mundo muçulmano vai ser quase que totalmente dominado. Naquela época, até no início do século XX, 11 a cada 12 muçulmanos estavam sob jugo europeu. Ou seja, o Islã que no século XVII era uma máquina de guerra, mostrou imparável, chega no século XVIII e se enfraquece a uma colônia. Mas por que isso aconteceu? Bem, nós não sabemos na realidade. Podemos falar que é pelo Islã não aplicar a ciência física a qualquer um de seus problemas, mas também devemos saber que qualquer egípcio ou sírio estuda a mesma coisa que um europeu. Finalmente pareceu que a cruz tinha triunfado sobre a crescente. Porém, assim nós chegamos à última questão do nosso vídeo. Pode o Islã ressurgir? Bem, acredito que é óbvio, o Islã não acabou até hoje. É claro que ele pode ressurgir. Pois enquanto o Ocidente cai, ou pelo menos é contaminado por diversas ideologias, seja do patriotismo, do materialismo, diversos pensamentos contraditórios que vão contra o Cristo, o califado, ou pelo menos a religião muçulmana, os maometanos mantêm sua fé. O que já não acontece mais no Ocidente. Eles podem não ter o poder material, mas eles têm um aspecto muito mais fundamental do que o aspecto material. Ele tem a religião, e a religião é que forma a cultura, e é a cultura que forma a filosofia. Eles têm toda essa base civilizacional que nós já não temos. E é nesse sentido que eu digo que sim, como o Hilaire Belloc fala, o Islã no início do século XX. Deixa eu ver aqui qual que é a data do livro, Esse livro ele vai ser escrito em 1938. Ele fala do possível ressurgimento do Islã. E hoje eu falo. Nós vemos esse Islã ressurgindo lentamente, entrando no jogo político.
colonizando uma Europa da vida, como acontece hoje. E por isso nós devemos compreender que, sim, exatamente, o Islã, como Hilaire Belloc disse em 1938, hoje ele já ressurge. E nós temos a chance de, posteriormente, talvez daqui 10, 20 anos, vermos um Islã que domina também os meios materiais. Não só os religiosos, mas econômicos e políticos. E assim eu termino esse vídeo, relembrando as influências muçulmanas na nossa sociedade. Pois sim, de fato o Islã nos influenciou. Na cultura, na filosofia, na física, na química. Mas essa influência não é tão grande quanto muitos tentarão dizer. E compreendendo isso, percebemos que o Islã nada mais é do que uma heresia. E sendo uma heresia, ele é uma deturpação do cristianismo, do catolicismo, que historicamente transformou-se numa religião, pois fundou uma civilização para si próprio. E agora nós, no século XXI, percebemos e sofremos a inata possibilidade do ressurgimento do Islã. Gostaria de agradecer a todos. Esse vídeo acabou ficando um pouco grande. Não abordei todos os pontos que eu gostaria, da maneira que eu desejava, mas eu deixei um resumo, ou pelo menos o link do resumo. As fontes estarão na descrição e até mais.